Depois de 3 anos de batalha judicial, dificuldades, problemas e muito trabalho, finalmente a construção do tão sonhado complexo residencial havia sido concluída. Hora de comemorar. E em um luxuoso nightclub, a bebida rolava e a alegria transbordava para Christian e toda a sua equipe de engenheiros. A felicidade era geral e total. Por volta das 3 da manhã, Christian, um ambicioso empresário de 35 anos, agradeceu a todos entre gargalhadas e aplausos e saiu em direção à sua limusine. O motorista já esperava com a porta do carro aberta. Christian entrou e, ao sentar-se na confortável poltrona, notou algo estranho e preocupante. O motorista não era o mesmo conhecido de sempre. Era um outro que ele jamais havia visto. E a viagem deu início. Preocupado, Christian perguntou quem ele era e o porquê da substituição, mas não obteve resposta. Irritado com a falta de atenção e respeito, ordenou que ele parasse, mas ele não obedeceu. Christian imediatamente pegou o telefone para chamar a polícia, mas, para sua surpresa, a bateria estava a 0%. A preocupação aumentava cada vez mais. O medo de ser sequestrado no momento mais feliz de sua vida era aterrorizante. Impensável. E seguiram. Ao pararem no primeiro sinal, Christian tentou abrir a porta e escapar daquele desconhecido, mas não foi possível, pois estava trancada e controlada por ele, que lhe observava estranhamente pelo retrovisor. Calado, mudo. Na próxima esquina, para a preocupação ainda maior de Christian, a limusine virou em uma direção oposta ao seu endereço, confirmando o que temia: sequestro. No retrovisor, os olhos daquele estranho motorista continuavam lhe observando. Christian não sabia o que fazer. Pensou em agarrá-lo pelo pescoço, mas o medo de que poderia estar armado lhe fez mudar de ideia. Nada mais podia fazer, além de esperar e ver o que lhe aguardava. E a viagem continuou. A cada segundo, Christian via aparecer no retrovisor os olhos aterrorizantes daquele estranho motorista. Sem nada dizer. Ao parar em um outro sinal, Christian se enlouqueceu ao ver que um carro da polícia, ocupado por 2 policiais, parava ao lado deles. E, parecendo um louco, e sem importar-se com o que poderia fazer o estranho motorista, bateu na janela acenando e gritando por socorro. E naquele instante, as luzes de emergência se acenderam. Porém, ao contrário do que Christian esperava, eles avançaram o sinal e desapareceram. Christian, desolado, não podia acreditar. No retrovisor, o estranho motorista parecia ainda mais estranho e mais sinistro. E a limusine seguia na mesma velocidade em direção ao que para Christian parecia o fim. Por cada esquina que passavam, o medo, a angústia e o desespero de Christian aumentava. Tentou argumentar, prometer e ofertar o possível e o impossível, mas aquele estranho parecia não ouvi-lo. Implorou em nome de tudo que fosse sagrado, mas nada parecia comovê-lo. Apenas lhe encarava pelo retrovisor, de uma maneira fria e assustadora. E em silêncio. E a viagem continuou. Minutos depois,
a limusine diminuiu a velocidade e, ao entrar por um velho portão, Christian pôde ver assustado velhas catacumbas de um lado e outro do caminho. Agora, tudo parecia bem claro. A viagem chegava ao fim. E a limusine parou. Seus sonhos, projetos e ambições, naquele momento, perderam sentido. Seus amigos, sua riqueza e status perderam valor. Aquele local, por si só, já dizia claramente o que estava por acontecer. Morte. E de cabeça baixa e soluçando, esperou. Mas o motorista não se movia. O suspense era quase insuportável para Christian. E depois de alguns minutos em silêncio, Christian ouviu o clique da porta destrancar. A hora havia chegado. E, tremendo de medo, levantou a cabeça e, pela última vez, olhou para o retrovisor. Os estranhos olhos continuavam lhe encarando, agora parecendo ordenar que ele saísse. E, receoso, Christian abriu a porta e lentamente colocou um pé, o outro, para depois puxar todo o seu corpo para fora do carro. No momento que ele saiu por completo, a limusine se afastou e desapareceu na escuridão. Christian não conseguia entender o que passava. Onde estavam os sequestradores? Não havia ninguém. Parado no escuro e no meio daquele velho cemitério, não sabia para onde ir ou o que fazer. E enquanto pensava, ouviu assustado e apavorado o choro, os lamentos, os gritos e os reclamos ensurdecedores de uma multidão invisível. Cada vez mais próxima. Cada vez mais ensurdecedora. E naquele momento, e como numa tela de cinema, ele pôde ver com horror as máquinas da sua própria empresa destruírem cada uma das velhas catatumbas para dar lugar a seu luxuoso e milionário complexo residencial. Pôde ver com horror os restos mortais de cada sepultura serem desrespeitados, ultrajados, removidos e atirados como lixo. E depois de alguns minutos, as imagens e a multidão foram pouco a pouco desaparecendo. O silêncio voltou a reinar. E tudo acabou. Hoje, Christian, internado em um hospício, continua reclamando de abusos e castigos de uma estranha, assustadora, horripilante e ensurdecedora multidão invisível. Caminhando pelo estacionamento do hotel, onde trabalhava como guarda noturno, Noah notou que um dos quartos do segundo andar, supostamente desocupado, as luzes se encontravam acesas. Um intruso, pensou. Parou e ficou a observar. Para sua surpresa, uma mulher apareceu na janela e ficou a olhar para o estacionamento e para Noah. Depois de alguns segundos, ela fechou a cortina bem devagarzinho e sumiu. Noah continuou observando. De repente, as luzes começaram a piscar e, estranhamente, um canto inferior da cortina foi levantando e a cabeça daquela mulher aparecendo. Escondida, observando.
coreando. Pouco depois, ela sumiu outra vez. Após verificar e confirmar com a portaria de que ninguém se encontrava naquele quarto, a polícia foi chamada. Porém, para surpresa de todos, o quarto estava vazio e a intrusa havia desaparecido. Noah não podia compreender. Mas antes mesmo dos policiais saírem do hotel, o único hóspede do segundo andar chamou a portaria, reclamando da zoeira no quarto vizinho. O quarto número 19. O mesmo quarto da misteriosa intrusa. Que estranho. E rapidamente os policiais, acompanhados de Noah, subiram pela escada rumo ao segundo andar. Ao pararem em frente à porta, os três não podiam compreender o que passava. Pois do lado de dentro do quarto, que poucos minutos atrás se encontrava vazio, objetos eram atirados e quebrados de uma maneira assustadora e aterrorizante. E ali parados, permaneceram por alguns segundos sem saber o que fazer. A pergunta era uma só: como era possível? Finalmente, um dos policiais criou coragem e bateu na porta. Mas nada aconteceu. Ninguém atendeu. O policial bateu uma vez mais e mais forte. Dessa vez, a zoeira parou e lentamente a porta foi destrancada e aberta. Mas ninguém apareceu. Os policiais focaram as lanternas, mas não viram nada. Tudo estava vazio e limpo, como da primeira visita. O mistério aumentava e o medo de todos também. Enquanto Noah esperava ao lado da porta, os dois policiais entraram com as pistolas nas mãos. E passo a passo, revisaram cada centímetro do quarto, sem nada encontrar. Após terminarem a revisão, os policiais disseram a Noah que tudo parecia estar bem e que não havia ninguém. E o barulho? De onde veio? Perguntou Noah. E antes mesmo deles responderem, a porta foi fechada de supetão, assustando e apavorando os três, que saíram disparada em direção à portaria. A polícia nada mais podia fazer. Por um bom tempo, o vizinho do número 18 ligou e reclamou. E, cansado de esperar pela ajuda que nunca aconteceu, agarrou suas coisas e abandonou o hotel reclamando, xingando e prometendo meter um processo contra o dono. E a noite passou. Na noite seguinte, enquanto caminhava e pensava no que havia passado na noite anterior, Noah notou a presença de um idoso encostado a um carro do lado de fora do estacionamento, olhando em direção ao misterioso quarto. Curioso em saber por que ele olhava para aquela janela, Noah resolveu lhe perguntar. Porém, enquanto caminhava em sua direção, o idoso entrou no carro e saiu. Naquele instante, para surpresa e susto de Noah, as luzes do quarto 19 foram acesas, mas ninguém apareceu na janela. Minutos depois, as luzes se apagaram e nada mais aconteceu. Graças a Deus. Na próxima noite, o idoso apareceu mais uma vez. E enquanto ele olhava na direção da janela do quarto, as luzes piscavam de uma maneira simplesmente assustadora. Noah, parado no estacionamento, observava o comportamento do idoso e das luzes sem entender patavina do que passava. Quem seria aquela mulher da janela? E qual sua relação com o idoso? Pensava Noah. Para sua surpresa, o idoso começou a caminhar
em direção à entrada do hotel, sempre de olho na janela e nas luzes que pareciam piscar ainda mais rápido. Ao aproximar-se da porta do hotel e de Noah, o idoso fez um estranho e surpreendente pedido. Queria permissão para ir até o quarto 19. Noah, surpreso e de certa forma assustado, perguntou a razão e se ele sabia o que passava. E o idoso respondeu, dizendo simplesmente que necessitava ir até aquele quarto. Depois de falar com a portaria e obter permissão, Noah acompanhou o idoso até a porta do número 19. E depois de deixá-lo entrar, correu até o estacionamento para observar a janela. As luzes continuavam acesas e piscando. E enquanto piscavam, as cortinas voavam de um lado ao outro da janela de uma maneira inexplicável. Noah continuava observando em pavor. Minutos depois, tudo parou. As luzes foram apagadas e as cortinas pararam de voar. E tudo se acalmou. 30 minutos depois, Noah se dirigiu ao quarto para pedir ao idoso que se retirasse. Bateu na porta e esperou. Nada do idoso. Preocupado e amedrontado, Noah abriu a porta e, com a lanterna ligada, ele pôde ver o corpo do pobre idoso pendurado a uma corda na porta do banheiro. Enforcado. Morto. Que pena. Que pavor. E tudo acabou. O idoso, segundo informações da polícia, era namorado de uma moça que também se suicidou naquele mesmo endereço, muitos anos antes do hotel ser construído. A razão do suicídio da namorada continua desconhecida. A do idoso, um mistério. Depois daquela noite, o hotel foi fechado e abandonado. Noah, uma vez por outra, parava o carro em frente àquele hotel, pensando e tentando encontrar uma explicação para tudo que havia presenciado. Até que em uma certa noite, enquanto olhava e pensava, ele viu algo que lhe fez estremecer e ainda mais confuso. As luzes do misterioso quarto 19 acenderam e começaram a piscar uma vez mais. E pouco a pouco, Noah foi vendo assustado os cantos da cortina se levantarem e duas cabeças aparecerem lentamente. Olhando, curiando, assustando. Te cuida e muito obrigado.